Alunos da mediação, olha nós em mais uma aula. O Belchior, ele cantava assim: eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. E nós estamos falando sobre essa conquista da América. Em que momento chegou-se à América? Como é que se dá esse processo de conquista, de choque cultural, que nas próximas aulas nós vamos ver esse choque cultural com os nativos daqui da América. Mas a aula de agora, na tela para vocês, a aula de agora, a 43.2, na tela, a 43.2, nós estamos vendo sobre como é que se chega a essa conquista da América. Cristóvão Colombo, ao chegar aqui, pensava que tinha chegado às Índias ocidentais, que eles chamavam, né? E aí ele dá o nome do povo nativo aqui de índio, erroneamente. E ele chega aqui através do governo da Espanha em 1492. Mas lembrando que Cristóvão Colombo também era um navegador português. Quando a América do Norte coube aos ingleses e franceses o principal papel de colonização. Então não foram os portugueses e espanhóis. Na América do Norte nós vamos ter essa presença inglesa e francesa. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, dividiu o mundo. Imagina, eu vou pegar o planeta e vou dividir em dois. Metade é de Portugal e metade do planeta é da Espanha. Dividir esse reino nos países ibéricos, Portugal e Espanha. Cristóvão Colombo, então, que era um navegador responsável por comandar a primeira frota europeia que chegou às Américas em 1492, só que ele não sabia que era um novo continente. Ele não sabia que era um novo continente. E aí ele chega aqui e ele começa a explorar. O rei Fernando V de Aragão e a rainha Isabel de Castela, aí da Espanha, apoiaram esse plano de fornecer a Cristóvão Colombo 3 navios. Uma embarcação maior, Santa Maria, e 2 caravelas, que era Nina e Pinta. Aí nós temos aí essa colonização. A colônia era dividida em vice-reinos, rica em ouro, e a capitania gerais, que incluía outras regiões. A administração colonial envolvia órgãos como o Conselho de Índias e as casas de contratação, os cabildos, e aí mantamentos aí eram essas casas para administrar a administração da colônia espanhola. E a sociedade colonial espanhola estavam os chapetones, que eram os espanhóis nascidos lá na Espanha, lá na metrópolis, e nós temos os que eram descendentes desses espanhóis, que já nasceram aqui na colônia, que eram os crioulos. Então nós temos 2 classes sociais, os chapetones e os crioulos. E aí participou de 3 vezes de expedições do continente americano. Foi batizado em sua homenagem. Em 1503, enviaram a carta ao seu antigo chefe, Lourenço de Médici, sobre essa expressão Novo Mundo. Aí, o cartógrafo Martins Wiedersmüller adotou o nome América. No feminino, porque existia Europa, Ásia, África, então iria existir, em vez de Américo, iria existir a América. Sim, esses foram os assuntos que nós estudamos. Agora eu quero que vocês façam a atividade de vocês. Vocês vão ter um tempinho para fazer a atividade e eu volto para a gente debater e corrigir elas. Até lá. Vocês viram que a atividade ela tem essa característica voltada para o Enem. Vocês estão se preparando para o Enem. O Enem ele tem uma construção dessas atividades. Primeiro nós temos um texto, vem um texto que nos orienta. Depois vem a pergunta e depois as respostas. Então o Enem ele trabalha sobre esse contexto. E aí eu trago para vocês essas atividades com o estilo Enem. Vamos lá, para a gente não perder tempo. Vocês já tiveram tempo de fazer a atividade, vamos fazer só a correção dela e saber por que vocês acertaram ou erraram.
E essa daqui nos traz dois textos, né? Dois textos grandiosos. Preste atenção na leitura de cada um desses textos. Cristóvão Colombo, navegador genovês, ou seja, ele era italiano de Gênova, a serviço da Espanha, realizou sua primeira viagem no continente americano em 1492. Acreditando ter chegado às Índias, seu feito marcou o início da expansão colonial europeia no chamado Novo Mundo, levando a expedição econômica, a exploração econômica, a escravidão indígena e a profundas transformações geopolíticas. As viagens de Colombo consolidaram o domínio espanhol na América e deram início ao período colonial, caracterizado pela extração de riquezas e pela imposição da cultura religiosa sobre os povos originários. Ok, primeiro texto já foi, vamos para o segundo texto. Presta atenção no segundo texto. Os reis de Castelo e Aragão, que eram dois reinos lá que vão formar a Espanha, tá? Declararam que os habitantes dessas terras deveriam aceitar o domínio espanhol e converter-se ao cristianismo, sempre a igreja junto com a Espanha e Portugal, tá? Aqueles que resistissem serão considerados inimigos e submetidos à força das armas, ou seja, tu vai morrer se tu não se tornar cristão. Era mais ou menos isso. O trecho do requerimento, documentos lidos pelos espanhóis aos povos indígenas antes da conquista do século XVI. A expedição de Cristóvão Colombo para a América tiveram impacto significativo na história mundial. Considerando os textos e seus conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que melhor descreve os efeitos dessa viagem. Quais foram os efeitos? A chegada de Colombo à América resultou em uma relação equilibrada entre os europeus e os povos indígenas, marcada pelo respeito mútuo e pela coexistência pacífica das suas culturas? Será? Estranho isso daí, não tá? A descoberta de Colombo foi amplamente aceita pelos povos indígenas, que prontamente aderiram ao cristianismo e ao modo de vida europeu sem resistência? A principal consequência da viagem de Colombo foi a integração econômica entre a Europa e as civilizações indígenas americanas, promovendo o desenvolvimento autônomo desses povos. A viagem de Cristóvão Colombo permitiram que os europeus conhecessem as riquezas do Novo Mundo, mas não tivessem grandes impactos sobre as sociedades indígenas da época? A viagem de Colombo iniciaram um processo de exploração, expropriação, violência contra os povos indígenas, além de desencadearem tráfico de africanos escravizados para a América. Há um impacto muito grande. Duas civilizações diferentes. Os espanhóis, que chegavam à América, e incas, maias e astecas, que estavam aqui nas Américas já. Esses povos, de uma hora para outra, eles viram chegar aqui um povo estranho, impondo sua língua, impondo sua cultura, impondo o mercantilismo, que era um jeito de fazer comércio, e impondo a sua religião. Esses povos se assustaram, eles vão tentar resistir. Mas, como a gente viu ali, Francisco Pizarro, que aprisiona e mata Atahualpa, nós vamos ver que eles, com força, com ferro, eles conquistaram essa América. E isso vai ser algo que vai mudar completamente o modo de vida desse povo que estava aqui. Vão passar por um processo de exploração, expropriação, vão tirar deles o que eram deles. Violência.
era a arma, o cavalo, a doença contra esses povos indígenas. Se não bastasse, depois os próprios espanhóis vão praticar o tráfico negreiro e trazer escravizados africanos para a América, assim mesmo como os portugueses fizeram. Então, a questão correta é a letra E. Com certeza a letra E. Vamos para a segunda? Américo Vespúcio foi um navegador italiano que participou da expedição do Novo Mundo no final do século XV e início do século XVI. Diferente de Cristóvão Colombo, Vespúcio percebeu que as terras descobertas não faziam parte da Ásia, como acreditava Cristóvão Colombo, mas sim de um novo continente. Por isso, seu nome foi usado para batizar o continente de América, em homenagem a Américo Vespúcio. Por que o continente americano recebe este nome em homenagem a Américo Vespúcio? Porque ele foi o primeiro europeu a chegar à América e conquistar suas terras? Porque ele escreveu cartas descrevendo as novas terras e reconheceu que era um continente desconhecido pelos europeus? Porque ele financiou todas as viagens de Colombo e garantiu a colonização espanhola? Porque os indígenas decidiram homenageá-lo por suas ações pacíficas e respeitosas? Porque ele foi o primeiro a mapear toda a costa do continente americano? Cristóvão Colombo, final do século XV. Américo Vespúcio, final do século XVI. Ali, final do século XV para o século XVI, início do século XVI ali. E aí, Américo Vespúcio, ele vai navegar e ele vai perceber o seguinte: nós não estamos nas Índias. Nós estamos em um novo continente. E esse continente é muito vasto. Aí ele começa a escrever cartas, descrevendo esse continente, fazendo viagens sobre o comando da Espanha, depois sob o comando de Portugal, e ele percebe dentro das viagens dele, dos mapas que ele vai fazer, que se tratava de um novo continente, que era desconhecido pela Europa. Aí a América, em vez de ser continente colombiano, ficou conhecida como continente americano, em homenagem a Américo Vespúcio. Então a questão correta é a letra B. Porque ele descreveu carta descrevendo as novas terras, reconheceu que era um continente desconhecido pelos europeus. Agora vamos, vem cá comigo, porque agora olha aqui, que aqui nós temos aqui atrás? Nós temos aqui o nosso Decolando para o Futuro. Vocês já viram aí que a nossa questão ela está com um texto bem amplo, de boa interpretação. Então, alunos, é importante que vocês comecem a desenvolver o hábito por leitura e interpretar o texto. Isso é fundamental para as ciências humanas, isso é fundamental para a redação que vocês vão fazer. Notem passagens para colocar na redação. Notem filósofos para colocar na redação. Notem textos constitucionais para colocar na redação de vocês. Isso é muito importante. Na tela. Mais uma questão que vem dois textos grandiosos. Preste atenção nos textos. Em 1492, Cristóvão Colombo chegou ao continente americano, acreditando ter encontrado uma nova rota para as Índias. Financiado pelos reis católicos da Espanha,
Sua expedição inaugurou um período de colonização e exploração que transformou radicalmente a história das populações indígenas locais. O contato entre europeus e povos originários resultou em trocas culturais, mas também em epidemias, guerras e escravidão, alterando drasticamente a demografia e as estruturas sociais da América. Texto 2. Nossos ancestrais nos deixaram uma terra cheia de vida, onde a natureza e os seres humanos viviam em equilíbrio. Mas quando os homens brancos chegaram, trouxeram consigo não apenas o ferro e cavalos, mas também doenças, ganância e destruição. Isso aí é testemunho de um líder indígena anônimo no século XVI. Aí vem a questão. A chegada dos espanhóis à América em 1492 marcou o início de um processo de colonização que teve profundas consequências para a sociedade indígena. Com base nos textos, seus conhecimentos históricos, assinale a alternativa que melhor explica essas consequências. Vamos para a questão. A chegada dos espanhóis resultou em um processo de aculturação mútua, no qual o indígena e o europeu trocavam conhecimentos de maneira equilibrada, sem grandes conflitos. A colonização espanhola trouxe benefícios aos povos indígenas, como acesso às novas tecnologias, integração do sistema econômico europeu sem prejuízo à sua cultura e organização social. A conquista espanhola da América resultou na dizimação de milhões de indígenas, provocadas por guerras, trabalho forçado e epidemias, além de imposição de nova cultura e religião. Ou seria, a resistência indígena impediu que os espanhóis estabelecessem um domínio duradouro sobre os territórios americanos, mantendo intacta a estrutura política e social pré-colombianas? Ou seja, pré-colombiano significa antes da chegada de Colombo, tá? A chegada dos europeus ao continente americano levou à formação da sociedade mestiça totalmente harmoniosa, mas não indígena. Africanas e os europeus conviveram sem conflitos ou desigualdade. E aí? Qual a questão correta dessa daí? Essa nossa última questão, ela traz uma reflexão sobre, mais uma vez, sobre essa conquista espanhola. Como foi para os indígenas essa chegada desse estranho, desse espanhol, desse aventureiro, desse europeu, desse cara que vem além mar? Com certeza foi um processo de dizimação. Tanto morte pela morte quanto culturalmente. O etnocídio foi muito forte. A morte da cultura, das suas etnias, o massacre, as doenças que trouxeram, as epidemias, uma nova cultura, uma nova religião. Cara, isso foi muito impactante para os povos indígenas. E com isso, a chegada do europeu não trouxe o desenvolvimento, ele trouxe a dizimação. Questão correta é a letra? Letra C. A conquista espanhola da América resultou na dizimação de milhões de indígenas, provocando por guerra, trabalho forçado e epidemias. E aí, a gente chega ao final dessa aula. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essa conquista da América. Até a próxima aula.